Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre aconselhamento a pessoas com depressão. E hoje, na verdade, é o nosso quarto e último estudo. Hoje nós vamos estudar algumas maneiras pelas quais nós podemos, de forma prática, combater a depressão na vida das pessoas que nós estamos ajudando, que nós estamos aconselhando. Ah, Antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de convidar você para que você lesse juntamente comigo o versículo base, o texto base que tem nos orientado e infundido esperança a nós, à medida em que nós tratamos a respeito desse tema tão comum, mas tão difícil de ser lidado. O Salmo 116, versículo 1 até o versículo 8, o salmista ele fala a respeito da sua experiência de depressão e de como ele, através da oração, foi ouvido por Deus e também redimido daquele estado que ele se encontrava. O salmista diz assim: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus, antes de darmos início ao nosso assunto propriamente dito. Senhor, muito obrigado por esses estudos que o Senhor nos concedeu durante esse tempo. Nós passamos por muitos vales neste mundo, muitas dificuldades tão profundas que muitas vezes, ó Deus, são difíceis de sairmos delas. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor restaure nossas forças e as forças daqueles a quem nós estamos ajudando, para que, ó Deus, com a força do teu poder, nós possamos ser mais que vitoriosos frente às tribulações que viemos a passar. Rogamos assim, ó Deus, que o Senhor nos instrua, nos ilumine, nos agracie com a compreensão daquilo que é o ensino da tua palavra para nós nessa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de começar, eu gostaria de falar que no combate à depressão, é muito importante nós salientarmos o fato de que cada pessoa ela é diferente. E porque cada pessoa é diferente, não existe um projeto perfeito, não existe uma fórmula mágica que cure todos os deprimidos. Por isso, quando a gente vai aconselhar pessoas deprimidas, o tratamento muda de pessoa para pessoa, porque uma estratégia que foi essencial para uma pessoa em determinado aconselhamento poderá ser que ela não tenha o mesmo significado ou o mesmo resultado para outra pessoa. E assim, aquilo que eu vou falar nessa ocasião para vocês são apenas recomendações, são ideias lançadas como se fossem assim considerações ou sugestões iniciais, tá? E não necessariamente é um passo a passo para você esgotar o assunto que nós estamos lidando. São apenas ideias específicas que
já ajudaram outras pessoas e eu creio que poderão ajudar ainda outras pessoas que estão passando por essa depressão, mas que você terá que moldar e modelar caso a caso, ok? O que é que você precisa, portanto, para combater a depressão na vida de outra pessoa? A primeira coisa diz respeito à sua disposição. Você, como conselheiro, você está disposto a ajudar aquela pessoa? Eu falo isso, irmãos, porque parece que a nossa resposta é muito rápida, né? Muitas pessoas querem ajudar outras pessoas, não é? E dizem sim, eu quero ajudar fulano de tal que está deprimido. Mas saiba que não é fácil lidar com pessoas deprimidas. Não é fácil mesmo. E eu vou lhe dar algumas razões para isso. Em primeiro lugar, é muito difícil você se relacionar com pessoas deprimidas, porque o relacionamento com pessoas deprimidas não é um relacionamento, digamos assim, recíproco. Por exemplo, antes da depressão, aquela pessoa, ela era uma pessoa que dava e recebia, dava alegria e recebia alegria. E quem sabe você tinha prazer nessa pessoa e essa pessoa também gostava de você. Mas o que foi que aconteceu? Agora que essa pessoa passa por um momento de depressão, esse relacionamento que antes era recíproco parece sem nenhuma recompensa. Quem sabe você até já, se você já está ajudando alguém com depressão, que você conhece há algum tempo, talvez você já tenha dito assim: olha, pastor, eu não estou reconhecendo fulano. Fulano de tal mudou demais. É justamente por causa disso. A depressão faz com que o comportamento das pessoas mudem. E aquela pessoa que antes era uma pessoa que recebia, mas também dava, agora ela praticamente só está pronta para receber. Tá? E você tem que estar ciente disso. Você tem que estar ciente de que você vai dar muito mais e receber muito pouco, ou quase nada, em troca. Tá? Essa é a primeira razão. E você tem que pensar a respeito da sua disposição em ajudar alguém. A segunda razão é que as pessoas deprimidas, elas agem muitas vezes de forma inapropriada, certo? Muitas vezes elas falam algo que não é apropriado, elas agem de forma inapropriada em seus relacionamentos. E isso, irmãos, chega a um ponto de provocar uma hostilidade, e até uma rejeição por parte de outras pessoas. E você tem que estar ciente disso, não é? Eu mesmo, irmãos, eu já fui uma vez acusado por alguém que eu aconselhava, essa pessoa, ela passava por um quadro depressivo, e essa pessoa se voltou para mim e disse assim: olha, pastor, depois de eu ter aconselhado demais essa pessoa, foi a pessoa que eu mais aconselhei na vida. Essa pessoa se voltou para mim e disse: olha, pastor, tudo aquilo que eu estou passando, eu culpo o senhor por causa disso. A pessoa que está com depressão, ela fala coisas de forma inapropriada e ela age de forma inapropriada. E você tem que estar ciente disso, se você quiser ajudar alguém. Essa é a segunda razão. A terceira razão é que muitas vezes, com você como conselheiro, você vai passar algumas tarefas para o consulente. Você espera que a pessoa que você esteja aconselhando, ela tente reagir àquela situação que ela está vivendo. Mas o fato é que a pessoa deprimida, ela muitas vezes vive uma passividade muito grande. E essa passividade da pessoa se torna muitas vezes um fator desanimador para os conselheiros que querem ajudá-la. Talvez o maior desafio, ou o desafio mais óbvio apresentado por deprimidos, seja justamente essa falta de entusiasmo para fazer qualquer coisa, porque
o deprimido, ele, via de regra, ele quer ficar no canto dele, quer ficar deitado muitas vezes numa cama o dia inteiro, não quer fazer nada, né? Então, para ele sair desse estado de depressão, existe um querer, uma vontade, ele precisa ter uma disposição para isso. E muitas vezes essa disposição, ela não é aquela que o conselheiro gostaria. E aí o conselheiro pode, de repente, se desanimar rapidamente. Se você está desejoso de ajudar alguém com depressão, fique ciente disso, tá? Não é fácil lidar com pessoas deprimidas, certo? Porque o relacionamento com pessoas deprimidas, em primeiro lugar, não é recíproco. Em segundo lugar, porque pessoas deprimidas, elas agem de forma inapropriada. E em terceiro lugar, porque muitas vezes a passividade da pessoa deprimida é um fator muito desanimador para o conselheiro, certo? Certifique-se, portanto, que você está disposto a pagar o preço dessas coisas. Você precisará ser muito perseverante, você precisará persistir, justamente quando o deprimido ele quiser ele demonstrar essas atitudes que certamente serão atitudes que dificultarão o aconselhamento. Então, se em primeiro lugar a disposição do conselheiro é algo muito importante no combate à depressão, por outro lado, o consulente, a pessoa que será aconselhada, ela tem que estar disposta a também ser aconselhada e ajudar nesse processo. Quando você for aconselhar uma pessoa com depressão, a primeira coisa a se fazer é você perguntar ah, explicitamente ou implicitamente assim: você deseja sair dessa situação? Você deseja sair dessa depressão? Aí você diz assim: pastor, todos nós que estamos sofrendo, todos nós queremos sair dessa situação. Mas, irmãos, eu sei que, embora todos queiram sair de uma situação depressiva, de sofrimento, nem todo mundo quer ajuda. E eu acho que foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 5, ele perguntou ao paralítico que estava junto ao tanque de Betsaida o seguinte: você quer ser curado? Porque muitas pessoas, elas querem sair desse estado depressivo, mas elas não querem ajuda. Talvez elas tenham aprendido a conviver com a depressão, talvez elas tenham perdido a esperança de ficarem boas, talvez lhes falte a vontade de fazer a sua parte nesse processo de cura. Talvez elas estejam amedrontadas com as responsabilidades da vida que virão sobre elas quando elas estiverem boas novamente. Talvez elas percam a simpatia das outras pessoas que a tratam, né? Como coitadinho, dão tudo na mão delas, né? O doente, quando está num estado difícil, as pessoas elas acabam dando muita atenção para elas, né? Então, pode ser que uma pessoa depressiva, ela também não queira, digamos assim, admitir o seu estado, por outro lado. Então, ela está com medo de perder algumas coisas, ou então de sair daquele estado que parece cômodo para ela, e aí ela não quer ajuda. Mas, por outro lado, pode ser também que essa pessoa que está deprimida, ela não admita a sua situação. Ela não admita que está com depressão. Talvez ela se sinta constrangida em dizer isso. Talvez ela tenha vergonha. Talvez ela tenha orgulho. Talvez ela tenha temor. Isso é uma depressão que a gente chama de depressão mascarada, quando a pessoa ela apresenta muitos sintomas de depressão, mas ela diz que não se sente triste, que não se sente abatida, mesmo se essa tristeza e esse abatimento esteja estampado em um sorriso amarelo que ela carrega no rosto. Tá? Então, você tem que ter uma disposição por parte do seu consulente.
é verdade que essa disposição ela não será enorme, porque, como eu falei, o depressivo, ele muitas vezes não tem vontade de fazer nada. Ele muitas vezes trabalha num nível de, em algum grau de passividade. Mas é importante que esse grau de passividade não seja zero, que essa pessoa ela demonstre interesse de ser ajudada, tá? Então, a terceira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no que diz respeito ao combate à depressão é no que diz respeito ao diagnóstico quanto à causa da depressão. Isso é muito importante. Ah, nós trabalhamos aqui, irmãos, ah, que existem várias possibilidades, pelo menos 3 possibilidades da pessoa estar deprimida, certo? Existe uma depressão reativa, existe uma depressão endógena e existe uma depressão soberanamente imposta. Existem essas 3 depressões que nós estudamos na aula anterior. A pessoa que ela está deprimida, ela é uma pessoa que, digamos assim, é uma pessoa que demonstra uma variedade de sintomas depressivos em um período razoável de tempo. Via de regra, uma pessoa com depressão é uma pessoa que está deprimida ou uma pessoa que está abatida há pelo menos 2 semanas. Menos do que isso, a gente não deve encarar como depressão, mas uma tristeza passageira, certo? Uma vez que nós, portanto, percebemos e constatamos que a pessoa ela tem uma variedade de sintomas depressivos em um período razoável, então o próximo passo será justamente discernir a origem, a causa desse sofrimento. Em outras palavras, nós vamos tentar reconstruir a história da depressão, tá? Para a gente entender qual foi a raiz daquele problema. Porque à medida em que as pessoas elas vão contando aquilo que elas sentem, a gente vai entendendo um pouco da história da pessoa, porque as emoções têm uma história, certo? Então a depressão ela não apareceu do nada, ela teve os seus motivos. E é importante nós entendermos e considerarmos esses motivos. É difícil explicar esse processo complexo que envolve a depressão. Mas eu vou tentar simplificar esse processo. Imaginando que a história de uma pessoa com depressão, ela tem, digamos assim, duas partes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira parte é aquilo que a gente chama de acontecimentos externos, que são coisas que acontecem fora de nós e que são coisas fora do nosso controle. Por exemplo, alguma coisa que aconteceu com pessoas que nós gostamos, ou algumas pessoas que fizeram algo contra nós, ou então alguma enfermidade, ou então algum acidente, ou algum desemprego. São acontecimentos externos que têm um poder de afetar o nosso coração, de afetar a nossa vida como um todo, tá? Ok? A segunda coisa, a segunda parte que envolve a depressão são aqueles acontecimentos internos, que eu chamo aqui de crenças internas. O que são as crenças internas? São aquelas interpretações dos acontecimentos ou interpretações das coisas que nós podemos mudar, as coisas que vêm de nós, tá? É basicamente aquilo que acontece dentro de nós, tá? Ok? O que é que acontece? A interação dessas duas partes é justamente que causa a depressão, certo? Quando existe o relacionamento dessas duas partes, acontecimentos externos que são difíceis, são acontecimentos dolorosos,
e a maneira como nós interpretamos essas coisas que acontecem fora de nós, é isso que traz e que causa, portanto, uma depressão, ok? É dessa maneira que acontece, portanto, a depressão. Então, o que é que acontece? Quando nós vamos começar a aconselhar uma pessoa, nós começamos, muitas vezes, pelos acontecimentos externos. A gente chega para a pessoa e pergunta assim para ela: o que foi que aconteceu com você, para você estar desse jeito? Quando foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Você vai tentar esclarecer o máximo possível o histórico do problema. Você vai tentar fazer isso, mesmo que a conexão entre os acontecimentos e os sentimentos depressivos não estiver assim tão clara com o passar dos anos, certo? Mas você vai catando aquilo que o seu consulente ele vai dizendo, certo? Porque a depressão, ela geralmente apontará para alguém, ela geralmente vai apontar para alguma coisa que foi, digamos assim, a causa ou a raiz da depressão. De repente, tenha sido um divórcio, tenha sido um acidente, talvez um abuso sexual que aconteceu no passado. Então, talvez eu vou até além, talvez não seja um único fato que tenha trazido digamos, talvez não tenha sido um único fato que tenha sido responsável por aquele sintoma depressivo, certo? Mas poderá ser significativo, certo? Por ter sido talvez o primeiro fato ou até mesmo mais intenso de uma cadeia de outros acontecimentos, tá? Porque às vezes a depressão ela não é causada por uma única coisa, mas por várias outras coisas. Mas o que ocorre geralmente é que um único fator ele desencadeou uma série de outros acontecimentos que de alguma maneira aprofundaram aquela depressão, certo? Então, depois que você analisou os acontecimentos externos, vai ser necessário agora você tentar sondar o coração do consulente, da pessoa que você está aconselhando. E aí você vai tentar, de alguma maneira, entender as crenças internas dela, certo? Como é que ela reagiu, ou como foi que ela interpretou aqueles fatos que ocorreram fora dela, certo? Quando acontece algo conosco, irmãos, nós reagimos de acordo com a nossa interpretação. Qualquer pessoa que acontece alguma coisa com ela, certo? Ela acaba reagindo de acordo com a sua interpretação. Portanto, essa relação entre o acontecimento externo e essas crenças internas que levam à depressão, certo? E nesse ponto, eu quero dar uma sugestão para você que vai aconselhar alguma pessoa com depressão. Não se comprometa rapidamente com uma única explicação para a depressão de alguém. Porque na maioria dos casos, existem mais do que uma interpretação plausível para explicar a depressão da pessoa. E se você se ativer, por exemplo, depressa demais a uma única interpretação, poderá ser que você fique cego quanto a outras perspectivas que são importantes e plausíveis, certo? Existem muitas causas para a depressão e a experiência depressiva de cada indivíduo poderá indicar mais de uma causa, certo? Na verdade, na maioria dos casos, a depressão ela não é, digamos assim, o resultado direto de um fator isolado. Normalmente, o que acontece é, digamos, um processo cíclico, dentro do qual o problema inicial ele foi manipulado erroneamente, ele foi interpretado erroneamente, de tal maneira que ele foi ampliado. E a pessoa ela começou a se afundar, como se fosse uma espiral descendente que leva o indivíduo ao desespero, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um diagrama que foi produzido por um estudioso, inclusive presbiteriano, o nome dele é Jay Adams.
ele falou acerca da visão lateral do processo depressivo. Ele disse que a depressão era como uma espiral descendente quando os problemas aumentam, certo? Digamos que aqui essa parte de cima são os bons sentimentos e embaixo os maus sentimentos, tá? Vou mostrar aqui. O depressivo, certo? O depressivo, ele é alguém que está dentro de um processo cíclico, certo? No qual esse problema inicial, ele foi manipulado erroneamente, esse problema que foi inicialmente manipulado de forma errada, ele foi ampliado em uma espiral descendente que leva o indivíduo ao desespero, até o fundo do poço, certo? O ciclo descendente do pecado, ele avança de um problema qualquer para uma depressão, para uma reação errada, para uma reação pecaminosa, e isso causa um problema adicional complicador, certo? Esse, por sua vez, resulta numa reação pecaminosa adicional, certo? Ok? E assim sucessivamente, tá? Esse padrão da depressão, ele precisa ser revertido. E você, como conselheiro, você tem que fazer isso e tem que ajudar a pessoa a reagir e reverter esse processo depressivo, que começou em algo, mas que foi atingindo várias outras áreas e levando a pessoa para o fundo do poço, certo? Como é que você faz isso? Você precisa dar início a um ciclo ascendente de ações corretas. Porque se o pecado foi um ciclo de reações erradas, para você sair dessa depressão, é necessário você fazer um ciclo de reações corretas, certo? Aquilo que a gente chama aqui de espiral ascendente, certo? À medida em que você vai fazendo coisas certas, isso vai reduzindo os problemas e vai trazendo bons sentimentos para você, ok? É dessa maneira que se faz, certo? O que acontece é que quando um problema ele é enfrentado por meio de uma reação bíblica ou por meio da observância de um mandamento bíblico, isso acaba levando à solução que revigora o indivíduo, que revigora a pessoa que estava deprimida, certo? E revigora também a capacidade dele de solucionar outros problemas ou até novos problemas que venham a surgir, tá? Eu tenho um outro diagrama aqui, que é do Jay Adams também, enquanto esse aqui é a visão lateral do processo depressivo, existe uma outra visão, que é a visão panorâmica do processo depressivo, que é muito interessante. Jay Adams, ele fala que o processo de espiral descendente, ou seja, o processo depressivo em que os problemas aumentam, é dessa maneira. Surgiu um problema, certo? Problema sério na vida da pessoa, um problema externo, geralmente. E aí o que aconteceu? A pessoa, ela acabou reagindo de maneira pecaminosa, de maneira errada a esse problema, certo? Isso já foi o início da depressão dessa pessoa. O que foi que aconteceu? Surgiu um novo problema, certo? Esse problema, ele complicou ainda mais a situação. Mas a pessoa, ela acabou reagindo pecaminosamente mais ainda, certo? Por conta desse problema adicional, certo? Ela já estava numa situação difícil por causa desse problema, mas ela acabou reagindo de forma pecaminosa mais ainda a esse problema aqui. E assim sucessivamente. E aí a pessoa foi para o fundo do poço. E aí a pessoa caiu em depressão. Como é que você corrige esse problema? Você corrige esse problema por meio de lidar com esses problemas de forma bíblica, tá? Ocorre da seguinte maneira. Você tem aquele problema adicional complicador, né? Então, você vai ter uma solução mediante a reação bíblica. E aí você vai chegar ao problema da pessoa. E aí você vai solucionar esse problema mediante o mandamento bíblico, mediante o uso da palavra de Deus. É através justamente dessas ações corretivas que surgem através da palavra de Deus que a pessoa ela sairá
desse profundo vale da depressão. Ok? Eu acho interessante demais, irmãos, esse diagrama aqui. Uma vez eu mostrei esse diagrama para uma pessoa que eu estava aconselhando. Eu mostrei esse diagrama para essa pessoa, e aí a pessoa que eu estava aconselhando, ela foi e ela fez uma espécie de uma representação gráfica da sequência da depressão que ela estava passando dentro dessa espiral. Ela disse: olha, pastor, meu problema complicador foi esse, meu problema original foi esse, aí eu reagi dessa maneira, aí surgiu um outro problema, e eu reagi dessa maneira, de forma pecaminosa, e assim ela foi desenhando dentro dessa espiral. De repente, você pode fazer a mesma coisa. Você explique para a pessoa que você está aconselhando, você faça essa espiral, explique essa espiral, como é que ela ocorre, e aí a pessoa, de repente, ela vai conseguir fazer isso, certo? Você pede para ela começar com um evento que, de repente, tenha tirado ela do sério, um evento que tenha deixado ela triste, por exemplo, e peça para ela ser o mais específica possível quanto às reações e aos pecados que seguiram a esse acontecimento triste, certo? A Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas que tiveram problemas e reagiram de forma pecaminosa, e isso trouxe quadros depressivos para a vida da pessoa. Um exemplo bíblico disso foi Caim, certo? O relato sobre Caim, ele ilustra muito bem a dinâmica do ciclo descendente do pecado. Caim, ele iniciou tudo da pior maneira possível. A Bíblia diz que, certa vez, durante um culto que ele e seu irmão foram apresentar a Deus, eles apresentaram uma oferenda. Ele apresentou uma oferenda pecaminosa, certo? Enquanto Abel deu a Deus o melhor, ou seja, as primícias e a gordura do seu rebanho, Caim, ele meramente trouxe uma oferenda. E quando Deus ele rejeitou a oferenda de Caim, a Bíblia diz que Caim, ele, em vez de reagir de forma bíblica, reagir de forma que correspondesse com a vontade de Deus, ele complicou o problema. Ele respondeu de forma errada àquela rejeição de Deus. A Bíblia diz que ele ficou irado, ele ficou deprimido. A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, ele ficou triste. E aquela ira dele e aquela depressão não passaram desapercebidas por Deus. Deus olhou para aquela situação que ele estava, para os sentimentos que haviam dentro dele, e advertiu a respeito da consequência errada de Caim, certo? Deus explicou a Caim graciosamente, ao invés daquilo que ele havia feito, Deus disse assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, não é? Assim, irmãos, também Deus ele avisou a Caim que se ele não se arrependesse, que se ele não oferecesse o tipo certo de sacrifício, o problema que ele tinha continuaria se complicando e levaria a um pecado mais profundo. Ou seja, Deus ele ofereceu a Caim a esperança, disse a Caim o que ele tinha que fazer para reverter essa espiral, certo? E disse para ele o que ele deveria fazer para dominar o pecado, certo? O relato bíblico mostra que Caim ele não quis dar ouvidos a Deus e ele deslizou para as profundezas ainda maiores do pecado. E você sabe que o que aconteceu depois foi que isso acabou levando ao assassinato de Abel, certo? Então, um problema que trouxe uma reação errada, que por sua vez trouxe um outro problema, tá? E outra reação errada. Isso é o ciclo da depressão, é o ciclo do pecado que leva a pessoa para as profundezas. O fato, irmãos, é que Caim ele ficou a nutrir um ressentimento muito grande. Ele teve uma autocompaixão,
muito grande, ele se irou. E esses foram outros tantos elementos da aparência deprimida do semblante de Caim, a respeito do qual Deus já havia avisado insistentemente. O pecado leva justamente ao senso de culpa e à depressão, certo? O manuseio pecaminoso do pecado complica ainda mais as coisas, arrastando a maior culpa e mais profunda depressão, certo? Esse é o ponto. Você precisa, portanto, ter um diagnóstico a respeito da depressão. O quarto ponto, se for uma depressão de ordem reativa a algum pecado, você tem que chamar a pessoa a se arrepender dos seus pecados, certo? Muitas vezes, irmãos, o consulente, ele dá sinais graves que nunca se arrependeu realmente dos seus pecados, certo? Eu não estou falando daquele arrependimento de pecados para a vida eterna. Eu estou falando de um crente que cometeu algum pecado, mas que nunca considerou aquele pecado de forma séria, de uma maneira detida e de uma maneira contrita e pediu perdão a Deus por aquele pecado, certo? Ele nunca se arrependeu realmente daquele pecado. Se esse for o caso, é hora de você fazer como Natan fez com Davi, quando Davi adulterou, apontar o dedo para a pessoa e dizer: você é um homem, você pecou, certo? É hora de você cair de joelhos, é hora de você buscar o perdão de Deus pelo seu pecado e buscar o poder de Deus para a restauração da sua vida. Você encontra vários exemplos disso, por exemplo, no Salmo 32, no Salmo 51, certo? Tem vários exemplos de como o indivíduo deve fazer isso. E talvez você tenha que mostrar esses dois textos para o indivíduo e dizer assim: olha, faça o mesmo que o salmista fez aqui, certo? Ok? E nesse ponto, você tem que dizer para o deprimido: resista ao pecado. Não permita que ele seja uma desculpa para você continuar pecando, porque isso só vai aumentar o seu desespero. O pecado, ele não traz felicidade, ele só traz tristeza. Tá? Então, o quarto ponto no combate à depressão é o arrependimento de pecados. Uma outra coisa que você tem que aprender no combate à depressão são o uso de tarefas, certo? Tarefas de casa, tá? Isso é muito importante, porque você não vai poder acompanhar a pessoa durante 24 horas por dia, certo? E você nem deve. Você deve confiar na ação do Espírito Santo que agirá sobre a vida da pessoa, certo? E você vai passar algumas tarefas para ela, cujo objetivo seja levar ela a Cristo, certo? Ok? O objetivo dessas tarefas não é necessariamente fazer com que ela se sinta melhor, certo? O alvo do aconselhamento não é esse, mas de levar essa pessoa a ter comunhão com Cristo e a glorificar a Cristo, certo? Esses alvos intermediários, como por exemplo, a pessoa se sentir melhor, são passos infinitamente pequenos que trazem apenas uma estrutura a uma existência que parece sem sentido, certo? De tal maneira que viver para a glória de Cristo é muito mais importante do que se sentir bem, tá? Você vai então fazer algumas tarefas e todas essas tarefas têm que visar a Cristo. A meta final é Cristo, certo? Essas tarefas, elas são uma estrutura que provê os limites, as diretrizes, as responsabilidades, os lembretes e os planos organizados para conduzir a pessoa a glorificar a Cristo, certo? O princípio é o seguinte: quanto mais dolorosa, quanto mais debilitante a depressão, mais o conselheiro e os amigos precisarão fornecer uma estrutura, certo? Para que a pessoa ela possa cumprir essas tarefas, tá? Ok? Que tarefas são essas? Várias tarefas que podem nos ajudar. A primeira delas é a leitura e a meditação na palavra de Deus, certo? Você pode dizer assim para a pessoa: olha,
tome uma história bíblica, leia essa história diariamente, durante uma semana. Eu quero que você escreva 10 ou mais de 10 aplicações para o texto lido. A partir daquilo que você leu, o que é que a Bíblia está lhe ensinando a você fazer de acordo com aquilo que você acabou de ler, certo? A ideia básica dessa tarefa e de outras tarefas é que a pessoa deprimida ela seja motivada a meditar, certo? Nas coisas santas de Deus. Senão a mente dela vai ser levada a um desespero. Você sabe, tem aquele ditado popular que diz que a oficina vazia, a cabeça vazia é a oficina do diabo, não é? Então, o que é que vai acontecer? A mente vazia, ela vai ser levada a um maior desespero. Então, você tem que ocupar essa mente. Como é que você ocupa essa mente? Meditando na palavra de Deus, tá? Outra forma de você estimular a leitura bíblica é você pedir para que o consulente ele torne-se um especialista naquilo que Deus diz ao sofredor, certo? Você pode selecionar muitas passagens bíblicas que tratam a respeito do sofrimento e passar para aquela pessoa ler, certo? E aí você vai pedir para que aquela pessoa ela traga no próximo encontro de vocês um resumo de tudo aquilo que ela aprendeu com base naquelas passagens bíblicas que você ensinou. Eu gosto muitas vezes de passar a passagem de Hebreus, capítulo 10 até o capítulo 12, que fala muito a respeito de sofrimento ali. Eu geralmente peço para que os meus consulentes, eles leiam esses 3 capítulos que são muito importantes e falam a respeito do sofrimento. Hebreus 10, 11 e 12. Ok? A primeira tarefa, portanto, é a leitura e a meditação na palavra. A segunda tarefa é aquilo que nós chamamos de uso dos meios de graça. Tá? O breve catecismo de Westminster, ele diz que os meios de graça, ele diz que os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunicam a bênção da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, certo? Então, geralmente a pessoa que ela está com depressão, tá? Ela não vai para a igreja com facilidade, ou ela não vai muitas vezes com muita vontade, certo? E isso só piora o problema, tá? Porque ela, por exemplo, ela deixa de participar da ceia do Senhor, que é um meio pelo qual Cristo abençoa e fortalece a vida dos seus servos. Veja, por exemplo, como a Santa Ceia é útil para uma pessoa que está com depressão. Toda vez que eu vou administrar uma ceia, eu leio aquela passagem bíblica que diz: examine-se a si mesmo antes de participar da ceia. Mas não é isso que o depressivo precisa? Ele não precisa, não é examinar a si mesmo, certo? E de repente pedir perdão pelos seus pecados. Veja como a Santa Ceia, portanto, ela é libertadora, certo? Ok? Outra coisa que seria importante, a palavra de Deus pregada, ela é um meio de graça. E é importante você pedir para que a pessoa que você está aconselhando, ela anote os ensinamentos, as aplicações, os pontos do sermão que o pastor pregou domingo, certo? E desafie a pessoa a praticar esses pontos durante a semana, certo? A outra coisa que o nosso breve catecismo fala, lá na pergunta 88, que eu citei há pouco, é a oração. Quando vamos orar, nós devemos dizer a Deus aquilo que nós sentimos. E o depressivo, ele precisa dizer isso a Deus, certo? O depressivo, ele precisa ser uma pessoa totalmente honesta diante de Deus. Porque você vê, por exemplo, o caso de Jó, de Davi, de Elias, de Jeremias,
eles não esconderam os pensamentos que eles tinham a Deus. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele não escondeu a tristeza que ele sentia diante de Deus quando ele estava lá no jardim do Getsemane, e ele dizia que a alma dele estava triste até a morte. As palavras utilizadas por Cristo, portanto, elas são palavras assim muito fortes. E se Cristo agiu dessa maneira, os cristãos também têm que agir dessa maneira, certo? Ok? Então, enquanto você ora, você pode buscar a compaixão de Cristo, dizendo as suas tristezas, as suas ansiedades, certo? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele mesmo tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, peça a Cristo para ajudá-lo em suas dúvidas, em seus medos, para restaurar também a alegria da sua salvação. Agradeça-lhe por amá-lo e estar com você, muito embora você não sinta dele o amor ou a sua presença. Mas não peça apenas para ter alívio da depressão. Use aquela oportunidade para fazer grandes orações. Por exemplo, você pode pedir para conhecer o amor de Cristo, como Paulo ensina lá em Efésios 3. Você pode orar para que você seja mais semelhante a Cristo, como Paulo ensina lá em Romanos 8. Peça para que você possa amar mais ao próximo. Peça discernimento do que significa hoje dar glória a Deus e viver para a glória de Deus. Tá? Ok? Antes de prosseguir na próxima tarefa, eu quero trazer uma observação e dar um conselho. Cristãos deprimidos, eles podem resistir a ler e a orar. Ou eles podem tentar ler e orar excessivamente. São extremos, né? As pessoas, muitas vezes, elas vivem em extremos. Mas eu acredito que ambas abordagens, ler demais e orar demais, ou ler menos e orar de menos, de uma hora para outra, ambas essas abordagens, elas não devem ser estimuladas por você, tá? Como conselheiro. Antes disso, você deve separar um tempo regular para que a pessoa leia a cada dia e ore a cada dia, certo? Se a concentração é um problema da pessoa, talvez você tenha que separar um tempo curto para ela, de 5 a 10 minutos, para ela ler a Bíblia e orar, até ela se sentir melhor, e aí aumentando com o passar do tempo. Mas o fato é que a depressão apenas se aprofundará ao você colocar assim objetivos espirituais e reais. Se você disser, olha, ore aí 2 horas por dia e leia a Bíblia 3 horas. A pessoa com depressão, a maioria delas dificilmente conseguirá isso. E quando ela não conseguirá, ela vai se sentir pior ainda, porque ela está falhando no tratamento dela, tá? Então, tenha um pouco de cuidado dentro desse sentido, tá? A terceira tarefa que eu gostaria de citar aqui no combate à depressão é a correção do estilo de vida, tá? A pessoa deprimida, geralmente, ela é guiada por seus sentimentos. E normalmente, ela fará o que tem vontade de fazer. E ela evitará o que não tem vontade de fazer. Por exemplo, se nós não temos vontade de levantar, nós não levantamos. Se a pessoa deprimida não tem vontade de ir ao trabalho, ela não vai. Se ela não tem vontade de passar a roupa do marido, ou a roupa dos filhos, ou lavar a roupa dos filhos e do marido, ela não lava, nem passa. Certo? Se ela tem vontade de comer e beber excessivamente, ela assim age. O que é que o conselheiro tem que fazer? Ele tem que levar a pessoa a agir da maneira como Deus diz, ao invés da maneira como ela quer, como o sentimento dela exige,
certo? Porque isso é viver pela fé. Se eu fosse parafrasear lá Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala justamente sobre a definição de fé, eu diria assim: a fé, ela é a certeza das coisas que não se sentem, certo? Mas que se faz. Em outras palavras, quando há uma luta entre o que os seus sentimentos dizem e aquilo que a Bíblia diz, as Escrituras têm que ganhar, ok? Você tem que fazer não aquilo que o seu coração manda, porque o seu coração é enganoso. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz. E um passo muito positivo na recuperação da depressão é justamente restaurar a ordem e a disciplina das nossas vidas, certo? Algumas responsabilidades elas têm que ser feitas para melhorar esse quadro depressivo. Por exemplo, ir para a cama e levantar-se no mesmo horário todos os dias é importantíssimo, certo? A pessoa ter disciplina de vida. Segundo lugar, comer em determinados horários, certo? Terceiro, fazer exercícios físicos em determinados horários, certo? Ter horário definido para o dia, certo? Ter uma agenda. Deixar por escrito algo que concordam em esforçar para se fazer a cada dia. Seguir aquilo que foi acertado, certo? Seja o seu sim, sim, seja o não, não, certo? Se você disse que ia fazer uma coisa e essa coisa glorificar a Deus, você tem que fazer, certo? Enfim, essas normas para dormir, essas normas para comer, essas normas para trabalhar de forma metódica, elas vão reconstruir um senso de utilidade, vão reconstruir a autoestima saudável da pessoa, certo? Se você tem que seguir uma rotina, siga, porque isso vai fazer bem a você, certo? Você tem que explicar isso para o seu consulente. E isso também glorificará a Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de confusão. Deus gosta das coisas todas bem ordenadas, tá? Ok? Outra tarefa, relaxamento físico e mental. É uma outra tarefa importante, porque existem umas pessoas que só trabalham, e elas nunca desfrutam do trabalho delas. Então, talvez seja interessante você aconselhar a pessoa a ir para um lugar tranquilo e calmos, algumas vezes no decorrer do dia, ou então por alguns dias, certo? Para que a pessoa simplesmente pare um pouco aquela correria do dia a dia. Ela dê uma pausa e ela busque um pouco a paz de Deus em suas vidas, certo? Às vezes, eu peço que a pessoa, quando ela está de férias ou ela está dando uma pequena pausa durante o dia no seu trabalho, eu geralmente peço para que ela contemple algum aspecto da criação de Deus. Por exemplo, a chuva, uma árvore bonita, um animal bonito, um pato, ou então uma flor. E aí eu digo para ela, considere isso e diga o que essa coisa e diga o que essa coisa para você, como essa coisa é boa, como é que você admira essa coisa, certo? Isso é para fomentar pensamentos positivos na pessoa, de honra e glória ao Deus que criou todas as coisas, certo? Ok? Essa questão de relaxamento físico e mental são muito importantes, irmãos. Eu quero novamente falar um pouquinho sobre o sono. Eu já tratei ali na correção do estilo de vida. Eu vou falar novamente aqui. O sono é muito importante para o relaxamento físico e mental. Padrões regulares de sono, eles reparam e recarregam o nosso corpo e a nossa mente também. Então, é importante você fixar um horário para que essa pessoa que você está aconselhando, ela deite e ela levante. E que ela passe pelo menos 8 horas de sono, certo? É interessante a pessoa evitar a cafeína, certo?
É importante a pessoa fazer grandes cargas de exercício físico. É interessante a pessoa evitar grandes cargas de exercício físico. A pessoa evitar chamadas telefônicas em demasia, evitar televisão, de ficar usando internet sem ter dormido pelo menos 3 horas. É necessário você estabelecer uma rotina para ir deitar e tentar conseguir cooperação dos outros em casa para isso, certo? Claro, você tem que se lembrar do domingo, do dia de descanso semanal, porque esse foi o dia que Deus graciosamente fez para nós, tá? E lembre-se de tirar férias, certo? Se você ler lá em Marcos, no capítulo 6, 31, o Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu e proveu essa necessidade para os seus discípulos. Leia lá, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo levou os seus discípulos à parte em um lugar deserto para repousar um pouco, que eles não tinham tempo para quase nada. Então é importante, coloque na sua cabeça e na cabeça também do seu consulente, que é necessário a gente tirar férias, certo? Não venda as suas férias, tire suas férias, tá? Ok? Quanto aos exercícios físicos, essa é uma outra tarefa importante, tá? Exercícios físicos moderados, eles ajudam a expulsar ou a produzir substâncias químicas boas, certo? E expulsar substâncias químicas inúteis do nosso organismo, certo? Ao mesmo tempo que estimula a produção de substâncias químicas úteis, certo? Então, exercícios praticados ao ar livre têm o benefício adicional da saúde propiciado pelos raios solares, tá? Então, é interessante você pedir para a pessoa fazer exercícios físicos. Às vezes o indivíduo, ele nunca fez exercício físico na vida, certo? E ele nem quer fazer. Aí eu digo, caminhe o mais rápido que você puder até o seu trabalho. Ou então, resolva andar juntamente com outra pessoa. Porque caminhar é um exercício físico. Tem pessoas que não andam, certo? Vivem uma vida totalmente sedentária. Isso reflete nos sintomas depressivos, certo? Ok? Uma outra tarefa que eu passo é aquilo que eu chamo de produção de listas, certo? Essas produções de listas, existem 3 tipos de listas que você pode pedir para as pessoas fazerem, certo? A primeira lista, eu vou mostrar aqui para vocês, é a lista que diz o seguinte: eu senti que as coisas começaram a mudar quando... Então, você pede para a pessoa escrever uma lista, certo? De coisas que ela sentiu que as coisas começaram a mudar quando ela fez alguma coisa. Isso aí vai ser muito útil para você, para saber aquilo que está funcionando, de atividades ou de ações na vida da pessoa que fez com que ela se sentisse melhor, tá? Eu fiz aqui um resumo daquilo que seriam coisas que eu tenho visto que ajudam as pessoas a mudar e a se sentirem melhor, tá? Por exemplo, senti que as coisas começaram a mudar quando comecei a falar ao meu coração em vez de escutar a mim mesmo. Passei a citar textos diferentes da Escritura em vez de escutar minhas vozes internas que soam inconsoláveis. Parei de dizer, não vai dar certo. Estava sempre procurando a resposta. Orava, tentando fazer barganhas com Deus. Considerava meu próprio coração por uns poucos minutos. Ou tentava exercitar alguma atividade espiritual por breve tempo. Quando não dava certo, eu desistia. Encontrava sempre uma justificativa para desistir. Eu agora creio que realmente dará certo. Há contentamento e até mesmo alegria em dar pequenos passos de fé e obediência a longo prazo. Eu tenho um amigo e um pastor que mantinham à minha frente um grande quadro do reino de Deus. A depressão tornava meu mundo muito pequeno. Quando vi que Deus estava agindo, comecei a ter esperança. Quarto lugar,
Senti que as coisas começaram a mudar quando minha filha ficou muito doente. Isso me associou a olhar para fora de meu mundo interior. Quinto lugar, uma amiga não abriu mão de mim, demonstrou amor e apontou para a verdade, mesmo quando eu não queria ouvir Jesus. Eu coloquei aqui, irmãos, enfim, eu vou parar por aqui. Eu coloquei aqui vários exemplos de coisas que as pessoas sentem que começaram a mudar quando aconteceu determinada coisa, certo? Perdoar o pai, ouvir histórias de tristeza e de vitórias dos amigos. Então, várias coisas eu vou deixar aqui, depois você aperta no pause e lê essas outras coisas que são coisas que começam a mudar a vida do indivíduo, tá? Bem, a primeira lista foi essa. A segunda lista não me ajudou muito quando? E aí você pede para a pessoa listar uma série de coisas que ela fez que não ajudou muito dentro do processo depressivo dela, tá? Por exemplo, fiquei a preocupar, fiquei a procurar pecados superficiais em minha vida. Focalizava pecados específicos, como, por exemplo, o modo como eu falava com meus filhos, e não olhava para o pecado mais profundo que motivava meu senso de carência. Eu estava irado e ninguém tentou entender o que minha ira dizia sobre o meu relacionamento com Deus. Eles só diziam que eu tinha de fazer o que é certo. Terceiro, eu estava irado e as pessoas diziam que eu tinha todo o direito de me sentir assim. Isso não me ajudou em nada. Então, são exemplos aqui de coisas que, se a pessoa diz que não ajudou em nada, então você deve considerar e, quem sabe, mudar a estratégia, tá? Por último, queridos, uma última lista que eu aconselho você fazer. Eu peço para as pessoas elas escreverem uma lista que edifique o próximo, tá? Eu disse, isso que eu fiz me fez sentir útil a outras pessoas. Essa lista, ela fará com que os relacionamentos do depressivo com outras pessoas deixem de ser unilaterais. Lembra-se que eu disse que o depressivo, ele está muitas vezes passivo, ele apenas quer receber e não só apenas receber e não dar. Então, nesses relacionamentos onde somente uma pessoa é beneficiada, não é interessante. Então, o relacionamento ele tem que ser bilateral. E essa terceira lista, portanto, ela visa justamente isso, tá? Ok? Essas 3 listas, elas foram feitas e elas podem ser feitas, certo? E vão servir de informações muito abrangentes e pertinentes quanto à maneira quando você deve lidar com o seu consulente, com a depressão do seu consulente, certo? Ok? Sexto lugar, sétimo lugar, sétima tarefa, correção de falsos pensamentos. Como nós já vimos, existem vários tipos de falsos pensamentos que podem nos conduzir à depressão. Nós já estudamos isso, acho que foi na segunda aula. Falsos extremos, falsa generalização, falso filtro, falsa leitura mental, falsa adivinhação, falsa responsabilidade. Pois bem, o conselheiro, ele identificando esses falsos pensamentos, ele tem que contestá-los, certo? E para introduzir isso, eu geralmente uso o Salmo 77, que é um exemplo de Asaf, investigando e desafiando os pensamentos da pessoa com a ajuda de Deus, a fim de erguer o seu humor, erguer o seu espírito, certo? Por exemplo, para combater o falso extremo, você pode pedir para que a pessoa ela encontre 10 qualidades positivas em uma pessoa que é amiga dela, certo? E aí eu peço que a pessoa anote
essas qualidades e mande essa lista de qualidades para essa pessoa, certo? Isso é um exercício para mudar o pensamento dela, certo? Você pode também pedir para que a pessoa deprimida, ela escreva qual o seu propósito de vida, certo? E diga a ela que permita que outras pessoas façam revisão do texto. Não basta apenas dizer assim, o fim principal da minha vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ela tem que discorrer a respeito disso, certo? E aí ela pode mandar para algumas pessoas amigas de confiança para revisar esse texto. Aí depois que o seu consulente entregar esse texto, aí você pode pedir para que ele memorize esse texto, que ele decore esse texto, palavra por palavra, porque isso vai ser infundido na mente e nos pensamentos da pessoa. Isso vai ajudar muito ela, tá? Ok? Eu quero concluir essas palestras falando que a última coisa que você utiliza no combate à depressão é infundir esperança na vida da pessoa, tá? Você vai tentar produzir esperança na pessoa que você está aconselhando, mesmo diante da sua perspectiva, certo? Você vai ter que, mesmo que a perspectiva da pessoa seja uma perspectiva ruim, você vai tentar produzir esperança ou infundir esperança no coração dela, certo? Geralmente eu digo algumas coisas para as pessoas que estão passando por depressão. Eu geralmente digo 3 coisas, certo? A primeira delas, isso biblicamente falando. A primeira coisa que eu digo para elas é a seguinte: espere ser ensinado sobre Deus e sobre você mesmo durante a depressão. Espere ser ensinado sobre Deus e também sobre você mesmo durante a depressão. Porque o sofrimento, irmãos, ele é um professor, certo? Ok? O sofrimento é um professor. Algumas coisas a gente só aprende por meio dos sofrimentos, certo? E muitas vezes nós só somos abençoados por meio do sofrimento. Certas bênçãos jamais poderiam ter vindo para nós a não ser pela depressão. A maioria das pessoas, que estão dispostas a ser ensinadas pelo sofrimento, elas vão olhar depois para trás com muita gratidão a Deus. Porque foi por meio do sofrimento que elas aprenderam muitas coisas. Certo? O salmista mesmo dizia, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus mandamentos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, ele diz, nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, espere ser ensinado sobre Deus e sobre você mesmo. Essa é a primeira coisa que eu digo. A segunda coisa que eu digo, espere que Deus use você à medida em que você ama o próximo durante a depressão. Espere que Deus use você à medida em que você ama o seu próximo durante a depressão. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. O depressivo ele pode ser útil e muito útil. Eu quero ler um texto da palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 14, que demonstra isso de uma forma muito clara. 2 Coríntios 1, versículo 4, diz assim: é Ele, ou seja, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja só, o texto aqui está nos ensinando que Deus faz com que nós sejamos seus instrumentos no consolo a outras pessoas quando nós somos consolados. Nós passamos por tribulação e Deus nos consola.
E aquela medida de consolação que Deus nos dá, ela é grande o suficiente para compartilharmos com outras pessoas. Quando nós nos dispomos a amar o nosso próximo em meio ao nosso sofrimento, a glória de Deus ela é compartilhada com todas as pessoas que estão à nossa volta, certo? E isso é algo maravilhoso. Essa é a segunda coisa que eu digo. Em primeiro lugar, espere ser ensinado sobre Deus e sobre você mesmo durante a depressão. Em segundo lugar, espere que Deus use você à medida em que você ama o próximo durante a depressão. Em terceiro e último lugar, espere que sua depressão seja leve e momentânea. Porque não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, não é? As nossas tribulações, elas são leves e momentâneas. Elas não vão durar para sempre, certo? Elas têm um tempo determinado para cessarem, certo? Ok? Isso a gente experimenta sempre, né? No nosso dia a dia, a gente sabe disso, que a dor não dura para sempre, mas a gente às vezes esquece disso. Por exemplo, uma criança, quando ela cai, ela geralmente rala o joelho e ela começa a chorar. Mas ela para de chorar daqui a pouco quando o pai dela dá um pirulito. Na hora que o pai dela dá o pirulito para ela para de chorar, certo? Não é que a dor desapareceu, mas é porque a alegria é maior do que a dor, certo? Então a criança caiu, ralou o joelho, mas o choro não foi longo, certo? A mãe pega a criança no braço, conforta a criança, certo? A dor não sumiu, mas a criança parou de chorar porque ela está possuindo algo muito melhor ou algo muito maior do que a dor, que é os braços de sua mãe, certo? Por fim, irmãos, para nós combatermos a depressão de alguém que estamos aconselhando, é necessário o acompanhamento. Uma vez superada a depressão, é necessário que você acompanhe a pessoa, porque mesmo quando a depressão ela perde a intensidade, haverá a possibilidade de que ela esteja à espreita para voltar. Isso pode atemorizar o coração de quem já passou por depressão, certo? E como todo sofrimento humano, a depressão ela é algo difícil de se prever. Ainda que tenha a tendência de aparecer inesperadamente, eu acredito que existem algumas coisas que podemos prever a fim de nos prepararmos para enfrentar a depressão, certo? Se você pensar no histórico de depressão do seu consulente, você poderá perceber alguns avisos. Por exemplo, avisos que está voltando a depressão. Quando, digamos assim, alguns avisos físicos, como fadiga, mudanças no hábito de sono, perda de apetite, certo? As cores não parecem muito vibrantes, certo? Então, essas coisas, elas podem ser alguns indicativos físicos de que a depressão está voltando. Espiritualmente, poderá ser que a pessoa ela se demonstre irada, ela queira ficar solitária, certo? Pode parecer que ela não tenha consolo, mesmo sabendo que Deus é soberano e amável e que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Então, o interessante é que se a depressão der indicações prévias de que está voltando, certo? E geralmente ela faz isso, é interessante você, como conselheiro, munir-se com tudo que tem e preparar-se para a batalha, juntamente com a pessoa que você está ajudando. Empenhe em ajudar essa pessoa o máximo possível, tá? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno curso sobre aconselhamento a pessoas com depressão. Quem sabe você mesmo esteja passando por depressão hoje e
esse curso serviu para que você aprendesse muitas coisas a respeito do que está acontecendo com você mesmo. A minha oração é que essas simples palestras, elas possam ser um instrumento de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas também, para a honra e glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.